Bom dia nessa quinta-feira, aqui no sul pelo menos friozinho. Oh meu Deus, bom dia para você que acordou decidido a avançar. Bom dia para você que está buscando uma resposta, uma direção de Deus. Bom dia para você que quer ser cheio da presença do Senhor, quer ter uma mudança na tua vida, no teu casamento, na tua casa. Bom dia para você, guerreiro e guerreira, que está em busca de algo tremendo da parte de Deus. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso Papo de Fé, 7h46 da manhã agora. E, gente, eu tô tão feliz. Hoje a nossa convidada, a Bispa Rúbia de Souza, gente, vai estar aqui com a gente. E deixa eu contar um pouquinho para vocês sobre ela. A Bispa Rúbia é a minha primeira referência na fé. Ela é a minha primeira líder, né? Foi dali que foi na Igreja Fonte da Vida que ela é líder, né? Ela dirige a igreja com o apóstolo César Augusto e foi ali dessa fonte, literalmente, dessa fonte de vida, fonte da vida, que eu fui gerada, que o Senhor deu um start na minha caminhada com Ele. Foi ali que eu aprendi a dar os meus primeiros passos na fé. E trazer Bispa Rúbia hoje, gente, eu vou dizer para vocês, é matar a saudade. Ela já esteve aqui com a gente no Papo de Fé, é aquecer o coração. Ela já está aqui com a gente, minha bispa linda. Ela sabe que eu amo ela demais, que ela é uma referência mesmo para minha vida. E eu estou muito feliz, porque quando a gente está perto, assim, né, de pessoas como ela, além da gente aprender, além da gente crescer, além da gente avançar no Senhor, ela é muito sábia, muito doce e muito firme ao mesmo tempo. Quando a gente está perto de pessoas assim, o nosso coração aquece, as nossas forças se renovam, porque a gente recebe do que elas transbordam. E eu estou muito animada com essa live. Eu sei que Deus vai falar conosco de forma muito especial. Bispa Rúbia é realmente uma mulher que tem feito a diferença, uma visionária, uma grande mulher de Deus. E é uma honra ter a nossa bispa aqui. Uma honra. Vocês me perguntam tanto, né, Babi, de onde você veio? Qual foi a sua igreja que te gerou? Tá aí, gente, Fonte da Vida. E a nossa bispona vai estar aqui hoje para vocês conhecerem, vocês que ainda não conhecem. E para vocês que já conhecem, para receber esse óleo fresco que jorra da vida dela. E antes de eu chamar a Bispa Rúbia, eu gostaria de, em 5 minutinhos, falar algo com vocês. Hoje eu não vou me prender a um versículo bíblico, mas eu vou dividir uma ilustração, uma história com vocês, fazer algo diferente. Eu estava dando uma refletida e lendo alguns textos, e há uma história que diz que um homem sábio era constantemente procurado, ouvindo histórias repetidas, né? Pessoas que iam até ele. Não, aliás, eu não vou contar essa para vocês, não. Vou contar outra. Essa eu vou deixar para terça-feira. Eu vou contar para vocês. Ah, não. Para tudo, gente. Para tudo que eu me enrolei aqui. Agora, volta. Vou contar do homem sábio. Ele era constantemente procurado por pessoas trazendo sempre a mesma demanda para ele. Sempre a mesma demanda. E aí ele falou, vou fazer uma coisa. Eu vou contar uma piada para essas pessoas. Todas as vezes que elas vierem trazer um problema, eu vou contar uma piada para elas. Aí na primeira vez todo mundo riu muito. Todo mundo caiu na gargalhada. Na segunda vez, ele contou a mesma piada. E as pessoas já não riram tanto. Na terceira vez, ele contou a mesma piada e elas riram menos ainda. Na quarta, elas ficaram só olhando para ele. Tipo assim, tá, e que graça tem isso? E aí a grande lição da história é: a gente não é capaz de rir da mesma piada com o mesmo fervor tantas e tantas vezes. E por que será que a gente chora tantas vezes pelo mesmo problema? Por que será que a gente reclama tantas vezes do mesmo problema? E eu quero deixar essa ilustração para você refletir, para você pensar. Todas as vezes que você para perto de alguém para falar a mesma história, para contar o mesmo problema, você tem que parar e pensar: ei, Deus, basta. Eu não quero mais chorar por essa situação. Eu quero aprender a passar por ela. Eu quero aprender a passar por ela dando glória a Deus de forma diferente. Porque o comum é eu ficar chorando, o comum é eu ficar me lamentando.
Mas eu quero aprender a passar por essa história, por essa situação, dando glória, adorando, confundindo o inferno, confundindo até as pessoas que têm a expectativa de me encontrar triste e abatido. Gente, isso é tão profundo, isso é tão profundo. Deus fala de forma tão poderosa com a gente. A gente não é capaz de sorrir sempre pelo mesmo motivo, mas a gente está sempre chorando e reclamando pelas mesmas coisas. Vamos despertar. É tempo da gente buscar em Deus novos posicionamentos. É tempo da gente romper com aquilo que tem travado a nossa caminhada. É tempo da gente romper com os nossos limites. É tempo da gente dar novos passos. É tempo da gente avançar. É tempo da gente despertar. É tempo da gente buscar em Deus novos começos. É tempo da gente viver o novo de Deus para as nossas vidas. E tem gente, sabe quando a gente olha para alguém e pensa, meu Deus, essa pessoa está caminhando com o Senhor há 10, há 20 anos e a vida dela não muda. Ei, deixa eu te falar algo muito importante. Muitas vezes o cenário não vai mudar, mas você precisa mudar. Você precisa mudar, o seu posicionamento precisa mudar. Porque quando você mudar, tudo vai começar a mudar. Mas enquanto você fizer as mesmas escolhas, tiver as mesmas atitudes, a sua vida vai continuar a mesma. Quer mudança? Dê o primeiro passo. Tem muita gente esperando tudo mudar para dar os primeiros passos. Não faça isso. Primeiro você muda e depois tudo muda. No nome de Jesus. Amém, gente? Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor para que a gente possa receber ainda mais de Deus nessa live. Para que a gente possa ainda ser mais cheio através da vida da Bispa Rúbia, que já está aqui com a gente. Amém? Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, nós queremos engrandecer o teu nome por mais uma manhã na tua presença. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre o nosso coração de forma maravilhosa, Senhor. Que o Senhor nos toque, que o Senhor nos traga respostas e direção nessa manhã. Oh Deus, liberta, Senhor, pessoas que estão algemadas, Senhor, em ciclos viciosos, em maldições, Senhor. Quebra essas algemas, quebra essas cadeias, no nome de Jesus, Senhor. Traga libertação. Oh Deus, nós somos chamados para andar em liberdade, em alegria. Nós não queremos, Senhor, ser essas pessoas, Deus, que vivem reclamando e murmurando das mesmas coisas. Não, Deus. Nós queremos andar em novidade de vida, ter novos posicionamentos. Oh Deus, surpreender a todos e até a nós mesmos com a nossa postura de fé. Oh Senhor, nos ajuda. No nome de Jesus, traz escape, Senhor. Quando for preciso, nos carrega no colo, nos dá asas, mas não nos deixa parar. Oh, Senhor, que não seja a Bispa Rúbia que vai ministrar aqui, mas que seja a tua voz, o teu Espírito conduzindo essa live. Que o Senhor fale aos nossos corações de forma sobrenatural. No nome de Jesus, seja bem-vindo, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Nós abrimos o nosso coração e a nossa mente para te receber nessa manhã. E dizer, tenha liberdade de mudar tudo de lugar aqui dentro. Tenha liberdade de fazer uma faxina aqui dentro. Mas não me deixa do mesmo jeito, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Você que crê, diz amém. Glória a Deus. Eu recebo. E chama alguém para essa live. Chama pelo menos mais uma pessoa, mais 2 pessoas para estarem conosco nessa live. Deixa alguém receber de Deus através da tua vida. No nome de Jesus. Deixa eu chamar Bispa Rúbia. Bispa Cássia, maravilhosa, está aqui com a gente também. Deixa eu chamar minha bispa maravilhosa. De volta à casa do Pai. Olha aí. Bispa Rúbia está chegando. Já te chamei, bispa. Oi! Deus, olha ela chegando aí. Glória a Deus. Bispa, ainda não estou te vendo, bispa. Sério, o que eu posso fazer aqui para melhorar? Meu Deus, me ajuda. Apareceu! Apareceu? Oh, apareceu! Glória a Deus, que saudade! Ai, gente, meu coração. Eu também, Fabi. Que coisa boa! Eu te acompanho aqui na rede social, de vez em quando estou vendo as suas lives. É muito bom ver você novamente. Oh, meu Deus.
Bispa, que honra te ter aqui. A minha primeira inspiração, gente. Olha isso, como Deus faz e continua sendo. E eu te amo, eu te admiro. Bispa, a senhora sabe, né? Como eu aprendi ali na fonte da vida, como eu aprendi através da tua vida. A fonte, quem é uma vez fonte, sempre é fonte. Não tem como, né, gente? A gente, É muito a gente bom. muda. Porque eu saí da fonte só porque eu casei e vim morar num lugar que não tem fonte, né? Mas o meu coração bate forte, viu? Sangue azul na veia. Não tem jeito, bispa. Babi, Eu estou muito feliz. Babi, é muito bom estar aqui com você. É muito bom perceber que você continua crescendo, Babi, brilhando, não é? Que o seu caminho é como a luz da aurora, que continua brilhando, brilhando. É assim que o Senhor quer e é muito bom perceber isso. E quero deixar aqui um bom dia também para todo mundo que está aí conosco, que está nessa live maravilhosa. Que Deus esteja abençoando a todas, né? E a todos. Amém, bispo. E quero te dar toda a liberdade aí já para entregar tudo que o Senhor ministrou ao teu coração. Eu estou sempre preparadíssima, papel, caneta, caderno, para receber. Eu vou desativar o microfone para não dar nenhum tipo de interferência, mas quero te dizer, minha bispa amada, quebra tudo para Jesus, quebra tudo. Tá bom, Babi. Babi, eu quero aproveitar essa oportunidade aqui e com certeza nós temos aí mães, pais, avós, não é? Eu, com muito orgulho, sou avó de 5, bênção, sabe? Então, eu quero aproveitar esta oportunidade, Babi, e não somente falar aqui, mas convocar e, junto com os irmãos aqui, que a gente possa levantar um clamor hoje. Eu vou falar um pouco sobre oração e nós vamos juntos aqui levantar um clamor a Deus. Então, hoje dia 20, né, Babi? Nós não tínhamos programado isso, pelo menos quando você entrou em contato comigo, eu acho que já tem um tempinho atrás, nós não tínhamos pensado que dia 20 seria alguma coisa especial ou teria alguma coisa especial. Mas eu quero lembrar que hoje foi marcado aí no Brasil um massacre nas escolas. Meu Deus. E nós, pais, mães, não é? O seu pequenininho está na escola agora, deve estar na escola agora. Então, nós, por mais que a gente creia e a gente ore pelos nossos filhos, mas essas notícias nos assustam. Verdade. Essas notícias nos deixam apreensivos, não é? Na Igreja Fonte da Vida, a Igreja Fonte da Vida está em muitos lugares e periferias, centros, grandes centros, e as pessoas, ontem mesmo eu falava com uma professora, ela é orientadora numa grande escola, num bairro, numa periferia de uma grande cidade, e ela me disse, o clima entre professores, diretores de escola, o clima está muito tenso por causa das ameaças, não é? Nós temos notícia de professor que morreu esfaqueado dentro de sala de aula, dando aula, sim, né? Então, está um clima tenso no Brasil, Babi, e eu quero aproveitar essa oportunidade para colocar um pouquinho o que eu penso a respeito disso e
conclamar, não é? Convocar. Eu sei, eu gosto de pensar que intercessão não é um ministério. Eu penso que há pessoas que caminham mais na intercessão, mas intercessão é um chamado para todo o corpo de Cristo. Todos nós que aceitamos a Jesus, que começamos a caminhar a vida cristã, todos nós somos chamados a orar. Eu vou pegar alguns textos da palavra de Deus para mostrar isso. E aí a gente fala assim, existe ministério de intercessão. Eu acredito que existem pessoas que caminham mais na intercessão e que chamam outros a caminhar, que ensinam sobre intercessão, que têm um peso maior no coração sobre intercessão. E ontem eu falava com essa professora, conversando e falando também com pastoras, né, na Igreja Fonte da Vida. Ontem fizemos uma reunião pelo Zoom e eu penso quando Golias afrontou a Israel. A palavra de Deus diz que por 40 dias, 40 noites, pela manhã e à noite, Golias afrontava Israel. Golias virava e dizia, não, vocês não precisam vir guerrear contra os filisteus. Me deem um homem, apenas um homem. Então, ele se valia aí naturalmente da estatura dele, ele se valia da atitude dele, que era uma atitude de intimidação contra Israel. E essa é uma das grandes armas que o diabo tem contra o povo de Deus, é a intimidação. Intimidação. E juntando a isso, Babi, eu quero trazer aqui, quero levar você e quem está nos assistindo à reflexão. Aqui nessa terra, o nosso maior tesouro, eu falo como mãe e como avó, nosso maior tesouro são nossos filhos, são nossos netos. Eu penso que me desculpe aí quem discorda, porque eu sei que há pessoas que discordam, mas eu penso que é também a nossa primeira missão nesta terra. Se você tem uma família, se você tem filhos, se você tem netos, tem desenvolvido aí um núcleo familiar, a sua primeira missão é o seu núcleo familiar. Então, uma ameaça que venha contra filhos, contra netos, nos atinge. Nos atinge e, com isso, eu penso que Satanás vem com um espírito de intimidação para que as pessoas fiquem assustadas, para que as pessoas parem, não é? E não é hora de parar, é hora da igreja avançar. Eu disse isso ano passado, num grande evento aqui em São Paulo. Eu estou em São Paulo. Eu disse isso para as pessoas, não é hora da igreja se calar, não é hora da igreja parar, é hora da igreja avançar. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo está às portas, eu creio que a volta do Senhor é breve. Eu não sei quando é esse breve, não é? Pode aí durar alguns anos ainda, mas eu creio que estamos vivendo últimos dias. Então não é hora da igreja se acomodar, não é hora da igreja se intimidar, é hora da igreja avançar, avançar, avançar. Então, aconteceram e tem acontecido, não é, no Brasil, pontualmente, situações horríveis nas escolas. Isso já era uma prática nos Estados Unidos, infelizmente, já é
uma situação que os Estados Unidos enfrentam, infelizmente, parece que estamos importando essa coisa ruim para o Brasil, não é? Vimos um massacre na creche ali no Sul, e agora essa grande ameaça para hoje, e as escolas estão tendo que adotar aí, não é adotar medidas de segurança, revistar mochilas. E uma coisa interessante, conversando com a professora, que falei que é orientadora educacional, ela me disse: Bispo, a gente revista a mochila de um aluno e aí a gente pega ali arma branca, faca, canivete, e aí a gente chama os pais para conversar, a mãe entra muda, sai calada, e o pai chega numa atitude de tomar satisfação com a escola, porque revistou a mochila do menino, porque revistou a mochila do adolescente e tal. Quer dizer, me perdoem, mas é um espírito maligno para destruir esta geração. Verdade. O que eu estou percebendo é isso, que eu tenho chamado a atenção de mães, avós, pastoras na Igreja Fonte da Vida, pastores na Igreja Fonte da Vida, é que eu percebo uma investida maligna, agressiva. E isso é bíblico, porque a palavra de Deus diz que o diabo foi lançado à terra e veio com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, à medida que o tempo avança, nós percebemos uma investida maior de Satanás, e especialmente contra esta geração, crianças, adolescentes, uma geração que tem uma gama de informação muito maior do que a minha geração na idade deles. E, Babi, desculpa te falar, eu sei que você é jovem, mas a sua própria geração, na idade deles, a geração dos meus filhos, a sua geração, não teve a gama de informação que estas crianças e adolescentes têm hoje. Não é? Uma influência muito grande da internet. Então, eu conheço o caminho da oração. Vou pegar a minha vida inteira sobre isso. Eu conheço o caminho da oração. Tiago 5,16 diz: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E aí o apóstolo Tiago não ficou satisfeito com esta frase, não é? Ele incrementou esta frase. Ele diz o seguinte no versículo 17: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Então, nós conhecemos aquela região, talvez você que nos assiste aqui já tenha ido para aquela região também. Ali é uma região desértica, é deserto, porém 3 anos e meio de seca é para matar qualquer um, né? Vamos combinar. 3 anos e meio de seca não acontece assim. E esses 3 anos e meio de seca, naquele momento, naquela região, veio como julgamento de Deus. Veio como julgamento, talvez uma palavra muito forte, né? Mas veio como Deus chamando a atenção do povo. Oh, acorda, 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 acorda. E eu estava dizendo para as pastoras que esta ameaça tremenda que estamos vivendo aí no Brasil, esta
coisa ruim em cima de professores, daqueles que estão mais em contato com as crianças, nós podemos ver também como Davi viu Golias. Nós podemos ver como ameaça, mas podemos ver também como oportunidade, como uma tremenda oportunidade. Assim como a seca em Israel foi permitida naquela época por Deus, para chamar a atenção do povo de Israel, talvez Deus esteja permitindo isso no Brasil para chamar a atenção do povo dele. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então é hora de mamãe, papai, vovó, cuidador, seja lá quem esteja em contato com a criança, não é? Aproveitar este momento e ir à escola da sua criança, sabe? E se oferecer lá. Se oferecer. Né? Na Igreja Fonte da Vida, nós demos essa sugestão, essa instrução a todos os pais, mães. Vai lá na escola e se ofereça. Diga à direção da escola, olha, eu posso, se você quiser, eu posso vir aqui e orar. Na hora do recreio, fazer uma reunião com professores aqui, e eu posso orar e ministrar a proteção de Deus. Eu sei de escolas que estão fazendo escolas não cristãs, viu, Babi? Escolas públicas, escola municipal, escola estadual, que estão fazendo assim, o Dia pela Paz, não é? Aí as crianças vão vestidas de branco, tem balãozinho branco, Dia pela Paz, e chamando pastores para orar, juntando ali num momento as crianças, os adolescentes, professores, orientadores, quem trabalha na escola, e chamando pastores para orar. Então, eu acredito que é uma tremenda oportunidade de Deus para todos nós, a igreja, além de levantarmos um clamor pela proteção, agirmos nesse momento. Agirmos nesse momento, aproveitando que está todo mundo em sobressalto. Ora, Babi, nós temos aqui, eu li Tiago 5, 16 e 17. Temos também lá em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, é um texto tremendo para você, para mim, para você que assiste essa live. É um texto para a gente não esquecer e para a gente ensinar. 1 Timóteo 2, 1. Antes de tudo, eu exorto, o apóstolo Paulo falando a Timóteo. Eu te pergunto aí, minha irmã, meu irmão, o que vem antes de tudo? Antes de tudo é antes de tudo. Não é? Antes de tudo é antes de tudo. Não tem outra expressão que explique melhor. Que antes de tudo na sua vida vem a oração. Eu gosto de me levantar pela manhã e antes de tudo, naquele dia, eu gosto de orar. Às vezes eu me levanto e não saio nem da minha cama. Me levanto, me sento na beira da cama ou me ajoelho e antes de começar o dia, eu oro. Antes do café da manhã, antes de levantar, porque, Babi, eu não sei você, mas eu ainda sou assim, viu, Babi? Apesar da gente ter ajudante, ter colaborador dentro de casa, mas quando a gente engata a primeira, vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra, fazendo outra, e quando a gente vê, passou o dia e cadê a oração?
É verdade. não teve tempo para orar, não teve um momento para devocional. Então, antes de tudo, Aleluia. sabe? Antes de tudo, se você pode separar aí meia hora de oração, muito bem, ótimo, perfeito. Se não pode, 10 minutos. Se você pode fazer uma devocional de 1 hora, maravilha. Se não pode, a Babi está aqui com a live. Antes de tudo, que antes de tudo na sua vida, antes de tomar uma decisão, antes de levar as crianças para a escola, antes de começar o seu dia, antes daquela discussão que você está precisando ter em casa para colocar os pontos nos is, sabe? Aquele negócio, vamos trazer um pouco de equilíbrio para esta casa, não é? É isso. E antes de tudo, esteja a oração na sua vida, na minha vida. Babi, você conhece a nossa história, Babi. Você conhece que nós já passamos, você sabe que nós já passamos por alguns vales na vida. E Verdade. vales difíceis, viu? Não foram fáceis, não. Né? É verdade. E eu vou te falar, Babi, que a oração fez diferença e faz diferença. Não posso te explicar como, não sei como Deus faz, é igual aquela música, eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que é perfeito. Às vezes eu oro e na minha cabeça tem a resposta quadradinha, assim, desse jeito, mas Deus vem com uma outra resposta e me surpreende e é perfeito. E é maravilhoso, sabe? Então, que antes de tudo na sua vida, vai deixar a criança na escola, cobre a criança com o sangue de Jesus. Aleluia. Isso, para já sair atrasado. E eu sei o que é isso, viu, queridos? Eu tive 3, um atrás do outro. Eu sei o que é negócio de trânsito e está atrasado, tem que levar a criança para a escola. Eu sei muito bem o que é isso. Vai orando no caminho. Vai orando no caminho. Como eu falei, se ofereça para fazer uma oração na escola. Ah, a escola é fechada, a escola não permite e tal. Ok, tudo bem. Tá? Se reúna com algumas mães que você sabe que são cristãs naquela escola e do outro lado da rua faça um grupinho, estenda as mãos. Nós estamos vendo na internet isso acontecer. Estenda as mãos, amarre o espírito de violência que está agindo na mentezinha dos adolescentes. Amarre todo demônio de confusão que está tentando confundir a identidade das crianças dentro da escola. É a oportunidade que nós temos de agir também mais agressivamente. Davi não viu Golias como um gigante intimidador, ainda que Davi se via na frente dele. Um menino de 17 anos. Mas Davi viu que Deus era maior, que Deus tinha resposta, que Deus podia todas as coisas. Aqui, Babi, antes de tudo, 1 Timóteo 2, 1. Antes de tudo, pois. Paulo usa a palavra exorto, não é? Algumas traduções diz oriento, era uma orientação com veemência, não é? Uma orientação de líder, né? Antes de tudo, pois, exorto, que se use a prática, todos os dias, é prática, de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos. Todos.
aqueles que te são queridos, aqueles que você admira e aqueles também que te são muito desconfortáveis, sabe? Aquelas pessoas que você... Ai, Jesus, só Jesus na causa, né? Infelizmente tem essas pessoas que são difíceis, não é? Eu tinha uma amiga que ela dizia, fulano é difícil de amar. Então, existem essas pessoas, aquelas pessoas que estão sendo até usadas pelo diabo para te afrontar. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, são níveis de oração, são degraus da oração, e ação de graças está entre os degraus da oração. Geralmente é o nível mais esquecido, é o nível da ação de graças, porque nós batalhamos e batalhamos, e choramos, e lamentamos, e oramos, e buscamos, mas quando a gente recebe, a gente esquece de agradecer. A palavra de Deus fala de ações de graça, não é? Perdoem os irmãos, mas uma oferta na igreja onde você congrega como gratidão, como ação de graças, um culto é ação de graças, uma visita a uma pessoa levando a palavra, levando conforto, é ação de graças. Então, ações de graças, de agradecimento a Deus, está entre os níveis aqui colocados pelo apóstolo Paulo. Em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, quer você goste de política, quer não goste, quer você seja uma pessoa mais antenada nessa área, quer não seja, ore pela sua cidade, ore pelo seu bairro, ore pelo seu condomínio. Levante as mãos no seu condomínio e ore pela paz do Senhor no seu condomínio. Você é agente da paz, você é agente de Deus nesse condomínio. Então, levante as suas mãos e ore por todos que se acham investidos de autoridade, pelo diretor da escola do seu filho, ore, pelo professor do seu filho, ore, pelo orientador educacional do seu filho, ore. Ele está ali naquele momento e ele pode ser usado por Deus e pode ser usado pelo diabo também. Então, ore, vamos lembrar, coloque o nome, né? Eu amo esse negócio de caderninho de oração, viu, Babi? Amo. Eu amo esse negócio de caderninho, caderneta de oração, planners de oração. Eu amo porque nos ajuda a lembrar. Coloca o nome do diretor, dos professores da escola do seu filho, dos professores do seu filho, da sua criança, do seu adolescente. E ore. Ore pedindo que a paz do Senhor invada aquela mente, que enquanto ele estiver ministrando a aula para sua criança, o espírito daquela pessoa seja levado cativo à obediência de Cristo. Essa é a oração. Levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Essa é a oração. Ore por todos. E aqui o apóstolo Paulo ainda diz o seguinte: para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, porque isto é bom e aceitável diante do nosso Deus. Isso é bom e aceitável diante de Deus. Então, Babi, aproveitando aí essa live, eu quero
convocar você, eu quero incentivar você, aproveitando este momento de ameaça. Hoje, dia 20, não é dia de massacre em escola nenhuma, em nome de Jesus. Hoje, dia 20, é dia de avivamento nas escolas, em nome de Jesus. É dia do nome de Jesus ser levantado nas escolas. Escolas de periferia, lá no norte, nordeste, Rio de Janeiro, onde for, aqui em São Paulo, que nós respiramos, às vezes, violência nas periferias, não é? Em qualquer estado, isso não é vantagem de ninguém, é em qualquer cidade, em qualquer estado, escolas estaduais, escolas municipais, creches, escolas particulares, escolas de ponta, não é? Vamos orar, vamos interceder e vamos declarar. Hoje não é dia de massacre, amanhã não é dia de massacre, é dia de avivamento, Babi. Olha, a minha geração, Babi, eu tenho orado muito por isso. Eu e o apóstolo César, nós somos de uma geração em que houve ali nos anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80, houve um sopro de Deus no Brasil, no meio de jovens. Então, eu me lembro quando eu fazia isso, segundo grau, que tinha os clubes bíblicos na escola. Eu levava violão para a escola, eu tocava violão num clube bíblico desse. Às vezes levava a palavra e muitos jovens se converteram nesta época e hoje são líderes, são pastores. Hoje, meu marido aos 17 anos foi encontrado por Deus num acampamento da Mocidade para Cristo e ele disse que ele chegou do acampamento da Mocidade para Cristo, não entendia nada de Bíblia, sabia nada, ele só sabia um versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. E ele chegou no recreio na escola e falou: ô, gente, ó, pessoal, ó, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Ele pensou que ninguém ia ouvir. Quando ele viu, tinha um grupo ao redor dele e o melhor, eu ia falar o pior, não, o melhor. Os professores saíram assim da sala de professores, porque era recreio, era um lugar em cima, e estavam olhando para baixo, para o pátio, para ver o que o César ia falar. E foi a primeira vez que ele pregou a palavra. E eu tenho orado, Babi, para que esse sopro de Deus volte ao Brasil. No meio de adolescentes, no meio de jovens, eu tenho orado que Deus levante novamente no meio das crianças, Babi. Criança, não é difícil que uma criança se volte para Deus. Criança é sensível para Deus. Então, eu tenho orado para que o Espírito Santo sopre novamente na nossa nação, sopre sobre o Brasil, que esse avivamento venha. Então, hoje, amanhã, depois, não é dia de massacre, nada, está amarrado esse espírito de violência, está repreendido, volta para o inferno, que é seu lugar. Em nome de Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus, sim. As crianças do Brasil são de Jesus. Os adolescentes do Brasil são do Senhor Jesus Cristo, sim. E que volte esse sopro de avivamento para o Brasil, esse sopro de avivamento no meio dos jovens, adolescentes, nas escolas, Babi, precisa. Adolescente precisa ouvir adolescente falando de Jesus. Entendeu? É isso aí, que se volte, a palavra de Deus volte a germinar neste coração. Nós, pais, mães, você que está aí na sua igreja,
sabe? Sentadinho no banco, que pensa assim, não, eu não tenho um ministério, não, eu estou aqui, me perdoa falar, muito confortavelmente, ou está lidando com as suas dores pessoais, sabe? Que diz assim, bispa, eu estou cheio de problemas, você não pode imaginar, bispa, estou aqui cheia de situações difíceis que você não pode imaginar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está permitindo que você esteja nessa live para chamar a sua atenção, para tirar os olhos dos seus problemas pessoais e começar a responder o ide do Senhor Jesus Cristo. É para mim, é para você. Não sei falar, bispo. Ok, não precisa falar. Começa a orar. Começa a orar no seu quarto, começa a sustentar quem fala, começa a pedir que o Espírito Santo invada as escolas, invada as igrejas, levante jovens novamente, levante adolescentes novamente, começa a sustentar as mãos e a voz de quem vai. O Evangelho se dá assim, o Evangelho se dá pelos pés dos que vão, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, pelos joelhos, sabe, daqueles que estão diante do Senhor, orando e sustentando a obra. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática da oração, intercessão, ações de graça, súplicas em favor de todos os homens. O Evangelho é por esses, e o Evangelho se dá por aqueles que são mantenedores da obra, que Deus levanta para manter a obra, e é assim que acontece o Evangelho. Então, hoje, Babi, aproveitando este momentinho, acho que eu já falei demais. O espaço é teu, minha bispa. Aproveitando este momento e lembrando, não é? A palavra de Deus diz, Jesus orou da seguinte maneira: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Oh, Jesus. Nós não somos do mundo, não é? Não somos resgatados, lavados. A obra que Deus começou e está continuando no nosso coração. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E somos chamados a fazer a diferença no mundo. Não peço os tires do mundo. Jesus podia orar e falar assim: Senhor, que no mesmo instante que a Babi receber a Jesus, que ela seja arrebatada. Ele poderia orar assim, por que não? Não é verdade? Mas ele orou: não peço que os tires do mundo. É porque temos missão nesse mundo. E de Deus estão voltados para resgatar o homem, o ser humano nesse mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, enquanto estamos aqui, levantamos nossa mão e fazemos diferença. É isso aí. E fazemos a diferença. Eu vou deixar a sugestão novamente. Nós estamos com muitas pessoas aqui. A orientação que eu dei para as pessoas na Fonte da Vida, para que as pastoras passassem à frente também, essa sugestão. Eu deixo aqui a sugestão também: vá lá na escola dos seus filhos. Amém. Vá lá. Sabe, se ofereça para orar, para reunir professores, fazer uma oração. Não, a escola é fechada, não permite. Tente entrar em contato com pais e mães que são cristãos também e levantar um clamor pela escola dos seus filhos. É isso. Amém, bispo. Como isso é sério, eu amei a ideia, amei a direção, eu vou fazer isso, porque eu tenho essa prática com o Jorginho.
A gente todos os dias vai para a escola em oração, louvando. De vez em quando eu até compartilho algumas coisas nos stories aqui da gente, porque às vezes ele mesmo, olha que coisa, ele tem 5 anos, mas já está nele. Ele fala assim, mãe, hoje vamos orar por quem assiste a gente. Aí de vez em quando eu ligo a câmera e falo, então vai lá, filho, solta o som, é contigo. Eu vou brincando com ele e ele ora ou ele louva e a gente libera algo também para quem está acompanhando ali naquele momento, né? Mas ele não, para ele assim, não existe para a escola sem orar. Ele fala para mim, mãe, ele entra no carro, mãe, ó, a oração. Ele lembra, tá nele. Né? Então, eu acho muito interessante porque o papel dos pais é gerar isso nos filhos, é gerar isso nessa geração, é gerar esse valor pela oração, porque nós somos autoridade espiritual sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa. E se a gente não compreende, né, Babi? A primeira autoridade é a dos pais, né? Exatamente, se a gente não cumprir o nosso papel, alguém vai tomar esse papel de autoridade na vida dos nossos filhos. Né? E tem gente que acha que a autoridade é autoritarismo, e a autoridade vai muito além disso. Vai muito além, tem que gerar isso neles, né? E eu achei lindo, Bispo, quando a senhora falou sobre a gente orar por todos, até por aqueles que são mais trabalhosos, assim, né? Mais desafiadores. E eu lembrei... né? Porque tem pessoas que são desconfortáveis. Tem, e como tem. E eu acho lindo que quando a gente olha para a história de Jó, lá em Jó 42:10, diz que enquanto ele orava pelos amigos, né, que de certa forma se levantaram ali contra ele, se posicionaram em julgamento a ele, enquanto, vou até generalizar, aqueles amigos que nos magoam, que nos entristecem, que nos ofendem, enquanto ele orava por essas pessoas, o Senhor deu a Jó tudo em dobro. Né? Então, assim, há um mistério, há uma honra de Deus, há algo especial de Deus para aqueles que se levantam para orar por essas pessoas desafiadoras, aí, por essas pessoas mais difíceis, né? Mais. Eu acho que vamos ficar no desafiadoras. Então, há um mistério, porque a gente não consegue ter sentimento ruim por quem a gente ora. Exatamente. A gente não consegue, Deus derrama amor, Deus derrama graça. E muitas vezes a gente está ali orando por aquela pessoa, a gente está liberando, está quebrando algemas da nossa vida por aquela pessoa. E Deus nos honra. É isso. Que a gente se esvazia do que não é bom e começa a se encher do que é. Vai lavando, é igual a gente pegar um copo de água preta, né, de água suja, e começar a encher com água cristalina. Aquela água suja vai transbordar, vai sair até que ela seja totalmente cristalina. É isso que acontece quando a gente ora. A nossa humanidade vai sendo liberada e o Senhor vai nos enchendo com o que vem dele, com o que é divino, com o que é sobrenatural. Então, gente, oração é combustível. Amém. Sem combustível o carro não anda, sem oração você não sai do lugar. Ela te impulsiona, ela é como aquele ganchinho que te puxa, te dá um impulso e te faz acelerar os passos. A gente vê, Babi, de Gênesis a Apocalipse. Em todas as histórias bíblicas, em todas as vitórias do Velho Testamento, no ensinamento do Senhor Jesus Cristo e depois o apóstolo Paulo, os apóstolos ali, a gente vê oração. Oração é assim um caminho a ser seguido pelo cristão. É verdade, Bispo. Mais um detalhezinho antes da gente encerrar, que eu gostaria de lembrar aqui, né? Eu comecei minha caminhada na fonte com 15 anos. E ali eu fui gerada, eu comecei meu ministério, participei de, acho que quase todos os ministérios que funcionavam na igreja, eu estava lá, eu era uma adolescente. Né? E eu lembro que na escola, a senhora falou, isso é muito importante, na escola, na hora do recreio, ao invés de ficar falando mal dos outros, ao invés de ficar fazendo nada, eu ficava falando de Jesus para as minhas amigas. E na faculdade eu tinha célula antes da aula. Olha que bem. Eu fui gerada assim. A fonte da vida me ensinou a ter essa ousadia e fazer tudo em amor. E gerou muitos frutos. Hoje, grandes amigos, pessoas que estudaram comigo, estão na igreja. Amém.
É isso. Que Deus Funciona. sopre novamente, não é, Babi? Que Meu Deus. sopre, assim, olha, que seja uma coisa comum nas escolas. É. Ter o clube bíblico, ter oração, ter célula, não é? Pequenos grupos. O nome não interessa. Não interessa. Verdade. Como era bom. Bispo, as pessoas me encontram, os amigos encontram, eles sentem saudade. Marcou a vida dessas pessoas. A gente não pode, como meu marido é dentista, ele diz, a gente não pode salvar o mundo das cáries, mas a gente pode contribuir de alguma forma, a gente pode fazer a nossa parte, né? E até repreender esse espírito de intimidação, porque às vezes a gente fica com vergonha, a gente fica com medo, a gente engessa, essa intimidação que paralisa. Isso. É. Paralisa sonhos, paralisa o projeto de Deus na nossa vida. A gente precisa ousar em Deus. Fabi, E bispo, olha, uhum. Essa questão de vencer o espírito de intimidação, toda pessoa que aceita um desafio, não é? Aceita um desafio e começa a caminhar, a vencer, vai no seu passo, não precisa ir no passo de outra pessoa, vai no seu próprio passo, mas aceitou o desafio para vencer. Você já percebeu que às vezes a gente para, né? Meu avô, quando eu era criança, ele morava aqui no interior de São Paulo, numa região que chama Valinhos. Quer dizer, Valinhos, porque tem muito vale, tem muito morro, né? Muita coisa. Quando a gente para no pé de uma montanha, de um morro, parece muito alto. Mas se você começa a subir, aquilo vai diminuindo na sua frente. É verdade. E, Babi, às vezes uma pessoa vence esse espírito de intimidação e chega, por exemplo, na diretora da escola, né? Da escola lá. E vira e fala assim, eu sou cristão, eu gostaria de orar aqui, se você permitir, com os professores e tal. A diretora vira e fala assim, graças a Deus, foi Deus que te mandou. Entendeu? Parece que estava precisando, estava esperando aquilo, né? Deus faz, gente. Deus conduz. Ele só precisa que a gente se posicione. Bispo, eu costumo dizer aqui que Deus não precisa de cenários favoráveis para agir. Ele precisa de pessoas bem posicionadas. Oh, que coisa perfeita! Repete, por favor. Deus não precisa de cenários favoráveis para agir. Só de pessoas bem posicionadas. Oh, que maravilha! Vou escrever essa frase, Babi. Bispo, escreve, isso tem ardido no meu coração, porque às vezes a gente, até falei isso no início da live, a gente quer esperar tudo mudar, o cenário ficar perfeito aos nossos olhos para a gente se posicionar. E é o contrário. Exato. Primeiro a gente muda para depois tudo começar a mudar. Deus não precisa disso. Quantas vezes Deus fez e fez na vida de pessoas, a gente vai vendo isso na Bíblia, e o cenário era o mesmo. Exatamente. O cenário era o mesmo. Então a gente tem que tirar os olhos das circunstâncias, a gente tem que tirar os olhos de tudo que está ao nosso redor, desse cenário que está ao nosso redor, e focar naquilo que Deus tem para a nossa vida, no nosso posicionamento certo, buscar a nossa melhor versão, obediência à palavra, alinhamento, porque tudo vai dar certo. Quando a gente se posiciona, o céu se movimenta. O céu se movimenta. Perfeito. Ai, bispo, ora por nós, minha bispa, ora por nós para a gente encerrar com essa palavra de motivação, encorajamento e de liberdade, de libertação. Essa intimidação vai sair das nossas vidas hoje, no nome de Jesus. Tem gente pedindo para você repetir a frase. Repete aí. Repito, vou deixar lá na live salva também. Deus não precisa de cenários favoráveis para agir. Ele precisa de pessoas bem posicionadas. É isso aí, né? Tem uma das batalhas no Velho Testamento, acho que do rei Josafá, que Deus vira para ele e fala a mesma coisa em outras palavras. Deus vira e diz assim, nessa batalha você não vai ter
que batalhar, né? Que lutar, mas tome posição. Meu Deus. Mas Igual com o Gideão, né, bispo? A mesma coisa. é isso aí. É isso aí, né? Ele não precisou nem lutar contra o exército inimigo. É isso aí, Babi. Olha, eu estou fixando aqui, deixa eu botar aqui posicionadas. Eu vou fixar aqui para vocês aqui na live, para vocês anotarem aí, ó. Ai. Pronto. Bispo, eu vou pedir para a senhora orar por nós, porque eu não posso te deixar embora sem receber esse transbordar do céu sobre a tua vida e te dizer desde já o quanto eu aprendo contigo, o quanto eu estou feliz de te ter aqui. Não me abandona nunca, bicho, porque olha, a senhora continua sendo autoridade sobre a minha vida, a minha família, né? Vocês são aquela cobertura que não falha. Provavelmente está na live. Beijo para Márcia, beijo para sua irmãzinha aí, querida, que hoje já não é irmãzinha mais. Mulherão, Carol, é enorme. Um beijo para essa família que a gente ama muito, viu, Babi? A gente não esquece nunca, vocês são muito queridos. Não conheço seu esposo pessoalmente, quer dizer, eu me lembro dele, conheço sim, eu me lembro dele acho que quando vocês ficaram noivos, né? Foi. Não é quando você é namorada, quando vocês ficaram noivos, né? E vocês são muito queridos e eu tô por aqui, de vez em quando te acompanhando aí. É muita correria, Babi. Eu costumo dizer que eu moro no avião, Babi. Oh, bicho, mas também são. Hoje somos quantas fontes da vida? São quantas igrejas? Babi, eu não tenho aqui um número certo para te falar, mas olha, nós estamos, há 15 dias atrás, nós estávamos na Europa. Nós estávamos saltando a Fonte da Vida lá em Paris. Não é? Tem uma igreja, Fonte da Vida, lá em Paris. Depois fomos para Londres. Tem Londres, acho que a cidade, se você conhece, ela é muito espalhada, né? Muito grande. E temos 3 igrejas em Londres, e antes tinha ido a Portugal, a Igreja Fonte da Vida em Portugal também está crescendo muito, está sendo uma bênção. Então, eu não tenho um número certo, correto aqui para te falar, mas graças a Deus estamos em muitos lugares e crescendo, não é? À medida que o Senhor nos permite, a gente vai dizendo sim ao chamado. Não, fora do Brasil, que são inúmeras também, gente. Sim. Ser mãe dessa multidão não é fácil, minha bispa. E a senhora ainda arrumar um tempinho, uma horinha para estar aqui com a gente. Meu Deus do céu. Só Deus faz essas coisas. Esse horário é muito bom, né? E foi muito bom estar aqui contigo e estou aqui, à disposição, quando você precisar. Amém. Ai, bispa, eu te amo, te amo. Ora por nós, minha bispa, ora porque eu quero sair dessa live com o meu potinho mais cheio ainda, transbordando dessa unção. Amém. Então vamos lembrar das escolas agora, lembrar que hoje é dia de massacre, e hoje é dia de avivamento nessas escolas, em nome de Jesus. Eu vou estar orando aqui e orando pelas famílias que estão aqui na live, pelos filhos, netos, pelas crianças de um modo geral. E continuo deixando aqui a sugestão. Vamos influenciar. Aproveite o momento para influenciar. Amém? Vamos orar. Senhor, a Tua palavra nos ensina a orar. A Tua palavra nos incentiva a orar, a Tua palavra nos desafia a orar. Ó Deus, e como eu disse, eu conheço esse caminho da oração, Senhor. Eu sei que vitórias só vêm através da oração. Então, Senhor, eu coloco agora, Senhor, as escolas do Brasil diante de Ti, Senhor, as escolas aqui em São Paulo, as escolas no Rio de Janeiro, Senhor, as escolas no Sul,
Nordeste, Norte, Centro-Oeste, em Goiás, em Goiânia. Eu coloco as escolas diante de Ti. Senhor, oh Deus, Tu podes fazer, oh Deus, muito além do que aquilo que nós pedimos. O Senhor pode soprar o Espírito sobre as escolas hoje, para que hoje, oh Deus, seja conhecido como um dia do avivamento nas escolas. Deus, lá onde meus netinhos estão agora estudando, Senhor, que a Tua mão esteja sobre eles agora e que venha o avivamento do Senhor sobre aquela escola. Em nome de Jesus, um avivamento da palavra, um avivamento, ó Deus, da vontade de Te servir, Senhor. Deus, alguma coisa inexplicável que aquele professor que está desviado, oh Deus, desviado da igreja, está desigrejado, seja, oh Deus, invadido pela vontade de voltar a congregar, a estar, oh Deus, em comunhão com o Pai. Senhor, eu abençoo estas famílias que estão aqui agora. Eu declaro a bênção do Senhor sobre cada casa. Oh, Deus, eu não conheço as pessoas, Senhor. Se há aqui pessoas passando por, oh Deus, destruição da família. Em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito maligno que veio contra a sua casa. Em nome de Jesus, eu declaro a paz do Senhor na sua casa. Eu declaro a luz do Senhor na sua casa. O sangue de Jesus cobre a sua vida. Senhor, eu oro pelos adolescentes, ó Deus, que têm sido, ó Deus, tão atacados, ó Deus, na sua identidade, Senhor. Tem perdido o rumo aí na sua identidade. Senhor, em nome de Jesus, envia a palavra de cura. Envia o Teu Espírito, ó Deus. Resgata esta geração, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oro pelas igrejas também, Senhor. Que as igrejas, ó Deus, tenham uma linguagem que alcance adolescentes, jovens e crianças, Senhor. Em nome de Jesus, que venha este avivamento desta linguagem que possa alcançar adolescentes, jovens e crianças, Pai. Em nome de Jesus, declaramos: o Brasil pertence ao nosso Deus. Como servos e servas do Senhor, não abrimos mão disso, para que vivamos vida tranquila e mansa no Brasil, como é a vontade de Deus para nós, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus. Senhor, que a Babi seja abençoada, que a casa da Babi seja abençoada. Oh Deus, que ela continue florescendo ministerialmente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Receba. É para mim. Glória a Deus, bispa. Te amo, te amo, te amo. Vou com a família toda aí te ver. Estou te devendo essa para te abraçar, te beijar e expressar todo o meu amor aí de pertinho. Que a senhora sabe que é bem grandão. Obrigada por tudo, tá? Te amo. Um beijo pro meu apóstolo. Vocês são bênção, presente na nossa vida, desde sempre. Pode deixar. Beijo para você. Obrigado por ter me chamado. Que Deus te abençoe muito, 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 Babi. Amém, amém. Beijo, bispa. Obrigada. Ai, gente, peraí, deixa eu tirar os comentários aqui. Faz um print e marca a gente. Marca, porque não é todo dia que a minha bispa tá aqui, não. Deixa eu fazer o print aqui também, Babi. Ó, muito amor envolvido, ó. Ajudar. O pessoal faz pra gente, marca a gente nos stories aqui. Ó, bispa, capricha na pose aí que eles vão fazer. Agora, gente, ó, um coração pra minha bispa linda aqui, ó.
Ai, que delícia, gente. Manda pra gente esse print lindo e a gente encerra a nossa live aqui. Vou encerrar junto com a Bispa hoje, deixando um beijo e a bênção do Senhor aí sobre a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, as escolas. No nome de Jesus, os nossos filhos serão como flechas nas nossas mãos. Hoje, o que nós fazemos por eles, eles vão fazer pelos filhos deles. E as nossas gerações serão benditas nessa terra, no nome de Jesus. Amém. Beijo, gente. Beijo, Bispa.